Fala galerinha, beleza? Professor Jonatas Gonçalves na resolução de mais uma questão da prova de 2009. Prova essa que, se você analisou aí algumas questões já dela, é uma prova extremamente fácil no sentido que você não precisa saber tanta química, mas precisa conhecer bem a parte da leitura, né? Eu procuro sempre mostrar para você que o texto está indicando exatamente ali o que é a opção, o que ele quer e qual que seria a melhor opção em relação àquele comando. E, não obstante, vamos fazer isso na questão que vamos resolver agora. No entanto, veja bem, essa questão você já tinha que ter um conhecimento de química, não bastava você falar assim, eu sou um bom leitor. Não, aqui você tem que ter estudado um pouco de química, obviamente, não tem para onde ir, você vai ter questões que são conteudistas e essa questão, talvez aí uma das primeiras questões conteudistas da prova de 2009. Vamos à leitura da questão. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante o processo de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Pessoal, muito importante aqui, apesar dessa figura estar um pouco distorcida, essa parte final ali, onde ele pôs CO2, Na+, você saber que esse CO2 Na+ se refere ao quê? Se refere ao C+O, O-, que vai atrair o Na+. Belezinha? Uma característica aí dos sais orgânicos, especificamente do sabão, que é a reação de um éster que a gente já viu, proveniente de um ácido carboxílico, por exemplo, os ácidos graxos, e essa reação vai ter a combinação desse éster com uma base forte, que no caso seria o hidróxido de sódio, e aí a gente tem essa ligação iônica entre o íon sódio, Na+, e a parte do éster ali onde nós tivemos a entrada do sódio quebrando aquela ligação que ele teria com o carbono nesse oxigênio aqui, o ânion em questão aqui, ó. Deu para você ver, deu para você visualizar. Isso aí, galerinha. Apesar dessa questão aparentar ser uma questão de saponificação, não é uma questão de saponificação. No entanto, vale a pena você assistir a nossa aula de saponificação para ficar bem claro, caso você ainda não entenda essa interação. A forma com a qual ele apresentou aqui, quando ele escreveu CO2, minha preocupação é que você entenda que esse CO2 aqui que a gente desenhou aqui, na verdade, quer dizer C+O, O-, tá? E o restante da cadeia, nós sabemos que tem que ser uma cadeia longa. Continuando. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio é estabelecido o seguinte equilíbrio. CH3, e aqui vai estar a fórmula todinha que ele representou ali em cima, menos o sódio. Ele tirou o sódio ali, ó, mais água, e aí vai formar um ácido carboxílico, ó, conforme você pode ver aqui, mais a hidroxila. Beleza. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do... Olha só que interessante. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, ou seja, ele está dizendo que esse produto não é interessante. Por quê? Porque ele quer exatamente remover a gordura e tornar esse ambiente mais propício para a ação do sabão. E aí você tem um ácido carboxílico aqui em que o próprio texto está te afirmando, ó, menos eficiente na remoção de gorduras e pouco solúvel em água. Bom, vamos continuar. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado. Não, ele facilitou sua vida. Ele já disse isso aqui quando ele colocou essas informações na questão, mas ele vem e fala ainda, ó. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Ou seja, eu quero que o pH seja deslocado para onde? Para a esquerda. Como é que você desloca o pH, o equilíbrio para a esquerda nesse caso aqui, pessoal? Bom, ele não falou nada de temperatura, não se trata de um equilíbrio gasoso, então a gente não vai analisar em relação ao quê?
a volume, a pressão. Então, se ele não falou nada de temperatura, se ele não disse se a reação é endo ou exotérmica, se ele não falou, ou melhor, se não se trata de um equilíbrio gasoso, um dos meios de analisar a forma de deslocar o equilíbrio para o lado aqui da esquerda, ou seja, para o lado oposto a esses produtos aqui, ó, seria o aumento da concentração desses produtos aqui. E aí tá, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que ele seja deslocado para a direita. Como que eu faço isso? Ora, envolvendo o pH, quem é aqui desse produto que a gente tem relação direta aqui com a mudança do pH? Vê se não é esse OH- aqui, ó lá. Que eu estou rabiscando aqui para você, fazendo a setinha. Se eu aumentar a quantidade de OH-, pessoal, o equilíbrio não vai ser deslocado para a direita, ele vai ser deslocado para onde? Para o lado oposto. Você já conhece a relação que nós temos em um aumento da concentração em um equilíbrio, desloca o equilíbrio para o lado oposto da onde você está aumentando a concentração. Não é isso? Então, é bem evidente que a gente vai trabalhar com o quê? Com o aumento da concentração de OH- para que o equilíbrio seja deslocado no sentido oposto à direita, ou seja, para a esquerda. Maravilha! Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira... Gente, assiste uma aula de deslocamento de equilíbrio, também chamado de princípio de Le Chatelier, para você ver como todos os fatores aí vão influenciar sobre o deslocamento do equilíbrio. Não somente o que a gente vai precisar nessa questão, porque é uma questão que vai ser recorrente em outras provas do Enem, a análise do deslocamento do equilíbrio envolvendo a análise de pH. Quando a gente está analisando a questão do pH, pessoal, você está vendo quase que 2 questões em média por prova do Enem desde 2009. Então você tem que ter uma noção de pH. E nós sabemos que o pH básico, ele é maior que 7. O pH ácido, ele é menor do que 7. E eu percebi na questão e no texto que eu vou ter que aumentar a quantidade de OH-, ou seja, tornar esse pH o quê? Esse pH mais ácido ou mais básico, pessoal? Se eu aumento a quantidade de OH-, eu estou tornando esse pH mais básico. pH mais básico vai favorecer o deslocamento para o sentido esquerdo, ou seja, vai proteger, vai evitar o deslocamento no sentido direito, aqui no sentido direto da reação. Bom, pessoal, então já ficou claro que se você aumenta a concentração de um lado, você desloca a reação no sentido contrário do aumento. Se o pH do meio for básico, você vai estar aumentando a quantidade de quê? De OH-. A concentração de OH- é que determina o quê? Que determina o pH para a forma básica. Então, se o pH é básico, você está dizendo que você está aumentando a concentração de OH-. Uma vez que você aumenta a concentração de OH-, você desloca o equilíbrio no sentido esquerdo, do jeito que ele queria. Por quê? Se você notou, ele falou: o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Então, se você põe um pH básico, ele vai ser deslocado para a esquerda, o que seria perfeito, porque você não quer que ele seja deslocado para a direita. Ficou bem óbvio isso, bem claro para você. Então, letra A aqui, ó, ele já fala mais eficiente num pH básico. Acabou, porque se o pH for básico, a quantidade de hidroxila vai ser maior e esse equilíbrio vai ser deslocado no sentido da esquerda. Mais eficiente pH ácido? Não, pessoal, porque o pH ácido vai consumir o OH-, você vai ter mais H+, e vai consumir o OH-. Se você consome o OH-, você vai estar deslocando para a direita, é o que você não quer. Mais eficiente pH neutro? O pH neutro não vai alterar o equilíbrio, pessoal, então seria indiferente, então não é o que você quer também. Eficiente em qualquer faixa de pH? Claro que não, pessoal. Acabamos de ver a diferença que faz seu pH ácido e básico. Mais eficiente em pH ácido, já acabou, né? Ou neutro, não, já está errado. Então, até por forma de distratores aqui, eu acho que o pH básico ficou uma opção muito boa. Porque todas as outras ele meio que insiste em relação ao ácido. Ou a indiferença. O único que ele falava do básico foi a letra A. E até usando de eliminação, quem não sabe nada consegue perceber que os outros itens estão bem distantes
da letra A, ou seja, todos meio que falando uma determinada situação semelhante se comparados uns aos outros, exceto pela letra A, que tem bem uma característica específica definida e diferente de qualquer um dos outros itens. Sem dúvida nenhuma, todas as formas, todas as maneiras apontam para a resposta da letra A. E você gabaritou essa questão com certeza. Aquele abraço e os vejo em breve.